Você sabe o que são soluções na química? Não sabe? Esqueceu? Calma lá que eu te explico, pô. Soluções, a gente tem que entender que uma solução na química é basicamente você juntar um soluto com um solvente. O soluto é aquilo que vai ser dissolvido e o solvente no que está sendo dissolvido. A solução, ela vai sempre ser homogênea. Homogênea significa que ela só tem uma fase. Mas o que significa basicamente? Homogêneo, uma fase, basicamente uma coisa que só tem uma textura. Vou te explicar, calma. Pega de exemplo um copo d'água, você vai pegar aquele sal, um sal de cozinha mesmo, branco, normal, você vai colocar na água, você vai ver que ele vai dissolver, ele vai desaparecer basicamente. Se você colocar uma quantidade bem pequena, isso significa que aquela solução ela é homogênea, porque você não vê o sal se destacando na água. Ele basicamente vira um todo. E isso você pode acabar achando em vários outros exemplos. Você pode achar isso em bebidas ou em outras substâncias quaisquer. O importante é você saber que uma solução ela é sempre a parte homogênea daquilo que tem no seu recipiente. Nas soluções, a gente tem que entender também que as concentrações são muito importantes. Para a gente entender o quanto de soluto, não é, de soluto tem na solução. Muito importante você entender essa diferença. Porque quando a gente vai tratar de concentração, é sempre do soluto para a solução, e não do soluto para o solvente em si. Uma concentração importante que a gente tem que ver, que é em massa. A concentração em massa ela é medida por gramas por litro. O que isso significa? Uma quantidade de X de gramas do soluto em relação a 1 litro da solução. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supondo que uma quantidade de NaOH está dissolvendo, né, em uma solução qualquer, e você sabe que ela tem uma concentração em massa de 20 gramas por litro. O que isso quer dizer? Se você pega 1 litro daquela solução total, você consegue achar 20 gramas de NaOH. Se você tiver 2 litros dessa solução, 40 gramas de NaOH. Se você tiver 500 ml, 10 gramas, entendeu? Porque é metade de 1 litro, metade também da quantidade de massa. Concentração em quantidade de matéria quer dizer, basicamente, mol por litro. Mol por litro. O que significa mol por litro? A quantidade de matéria que você tem, que mol representa geralmente a quantidade de matéria, cada 1 litro dessa solução. Vamos supor que você pega uma substância que tenha 2 mols por litro. Uma substância qualquer, que a cada litro que você encontra dela, você vai ter 2 mols, e que 1 mol dessa substância equivale a 4 gramas. Então o peso de 1 mol, 4 gramas. Em 1 litro dessa solução completa, você teria quantos gramas? 8 gramas, pois são 2 mols. Se você tiver 500 ml, então você vai ter 1 mol, ou seja, 4 gramas. Se tiver 2 litros, seriam 4 mols, então 16 gramas. Consegue entender? Isso são as coisas que você vai ter que entender conforme você vai fazendo as questões. Você vai trabalhar com os números que você tem e fazer associações em grama, mol, litro, ml, miligrama. As questões, elas vão te dar a maior parte das informações. E você só vai ter que saber trabalhar com elas. O mais difícil não é você ter que decorar isso aqui. Você não vai precisar decorar. O mais difícil é você interpretar uma questão para conseguir saber qual delas você vai utilizar. Eu acabei fazendo um errinho aqui, eu coloquei em volume, mas a concentração que eu queria demonstrar é a porcentagem do volume. Como que ela vai ser? Quando a gente vê volume aqui, aparece litro, litro, ou seja, 1000 ml de uma solução qualquer. Quando a gente está tratando em porcentagem do volume, a gente vai usar o volume do soluto sobre o volume da solução. Porém, isso aqui não vai ser mais em litro. A gente vai trabalhar com ml. Isso vai aparecer nesse aqui de baixo, que eu vou demonstrar como é que faz. Mas para você entender basicamente como que funciona, você tem que lembrar do que significa porcentagem. Porcentagem significa aquilo por 100. Ou seja, vamos supor que a gente tem uma porcentagem de volume de 20% em volume. 20% em volume. O que isso significa para a gente? São 20 ml em 100 ml. Isso aqui você vai usar ml para trabalhar, assim como nesse aqui de baixo. Você só vai ter que entender que é o número que está lá sobre 100. Só isso. O que seria o 20% em massa para volume vai ser bem parecido. Porém, quando aparecer, por exemplo, 20% em grama por volume, 20% em grama por volume é basicamente 20 gramas a cada 100 ml. Percebe que a massa você usou grama e o volume você usou ml. Mas vai ser a mesma coisa. Se fosse 15%, 15 gramas a cada 100 ml.
Aí quando ele te pergunta assim, se eu tenho 20 gramas em 100 ml, quantos gramas eu tenho em 1 litro? De 100 ml para chegar em 1 litro, é só você multiplicar por 10, porque seriam 1000 litros, certo? Então ele multiplica por 10, 200 gramas. 200 gramas por litro. Isso aqui é muito simples, cara. Você volta basicamente para a concentração em massa aqui, ó. Gramas por litro. Você consegue fazer essa equivalência muito fácil. Basta você ter essa percepção. Agora, um interessante aqui. Partes por milhão. ppm basicamente significa partes por milhão, que é uma coisa bem intuitiva para você entender, que é 1 em 1 milhão. Geralmente, isso aqui vai ser 1 grama a cada 1 milhão de gramas. 1 milhão de gramas seriam 1 com 6 zeros seguidos. 1000 gramas é 1 quilo. Então você pode dizer que é 1 grama para 1000 quilos. E como 1000 quilos é 1 tonelada, você pode fazer a inferência 1 grama a cada 1 tonelada. ppm, partes por milhão, é uma concentração muito pequena, uma concentração bem ínfima. Quando as coisas elas estão numa solução, só que a concentração delas é tão baixa, mas tão baixa, que não vale a pena você ficar colocando coisas, por exemplo, na porcentagem normal, que seriam 1 por 100. Faz mais sentido colocar 1 por 1 milhão. Isso aqui é mais difícil de encontrar? Mais difícil, mas tem que ficar como conhecimento. Bom, quando a gente vai tratar de solução, a gente tem que entender uma diferença que poucas pessoas sabem e acabam confundindo muito. Dissolver é diferente de diluir. Para você entender um pouco o que significa dissolver mesmo, é como se você espalhasse um sólido a ponto dele sumir praticamente. Vou te dar um exemplo. Você vai lá de noite, antes de você dormir, coloca um leite, pega um Toddy ou um Nescau, se você é desse, coloca no leite, você vai misturar, e aquilo que era um pó, ele basicamente vai virar o que? Um líquido. O chocolate está líquido. Ou seja, você dissolveu o chocolate, né, em pó, achocolatado, no leite. Você dissolveu. Diluir é basicamente você diminuir a concentração. Ou seja, já tá lá. Aí você vai lá e toma. Pô, cara, tá muito doce esse Toddy que eu fiz. Vou colocar um pouco de água para ver se ameniza. Aí tu põe mais água. O que você tá fazendo? Você tá pegando aquela coisa que já está dissolvida e você tá diminuindo a concentração dela, deixando ela menos concentrada, mais fraca, né? Ou seja, isso é diluição. Vamos supor que você tem uma solução e você coloca sal que tem um coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é o máximo que você consegue dissolver em tanto. Dissolver. Você transformar, pegar o sal, você conseguir transformar ele na solução. Você tem 10% de coeficiente de solubilidade. O que isso significa? 10 em 100. É basicamente para você entender que a cada 10 gramas de sal, você só vai conseguir dissolver se você colocar no mínimo 100 gramas de água. Fechou? Bem simples. Eu tenho aqui, nesse copo, 20 gramas de sal e eu coloco 100 gramas de água. Se ele consegue dissolver 100 gramas de água, só 10 de sal, você concorda que não vai dar para dissolver tudo? Não vai. Então o que você acha que vai acontecer nessa situação? Lá no fundo do copo, no meio dessa água, no meio desse sal dissolvido, vai ter um restinho de sal bem aqui sobrando. Aquele salzinho que fica no fundo, quando não consegue dissolver tudo. Isso aqui nós chamamos de corpo de fundo ou precipitação. Precipitação, sabe? Como precipita, por exemplo, chuva, né? Que a gente chama de precipitação, que é quando tudo cai e se mantém aqui embaixo. Esse é o corpo de fundo, que você vai ver também quando a gente estiver falando sobre saturado, insaturado, também é uma parte de soluções. Nessa mesma situação, eu vou lá e pego mais 100 gramas de H2O, de água. Coloco essas 100 gramas aqui. Você concorda comigo que agora que nós temos 200 gramas de água, nós conseguimos dissolver 20 gramas de sal? Conseguimos. Então o corpo de fundo aqui, ó, vai sumir. Você vai aumentar o nível da água, óbvio, né? O desenho, com certeza, o nível aqui vai ficar pelo menos o dobro. E o corpo de fundo vai sumir, eventualmente. Agora, tudo bem. Tudo está dissolvido. Ou seja, todo o sal, ele conseguiu sair daquela coisa sólida e como se transformasse no líquido aqui. Agora, vamos lá. Eu pego e eu adiciono de novo 100 gramas de água aqui. Coloco mais 100 gramas de água. A água, basicamente, ela tem uma proporção de 1 grama para 1 ml. Então, 100 ml de água eu coloco.
Agora, depois de todo o sal ter dissolvido, eu não vou mais dissolver nada. Eu vou diluir a solução. Por quê? Eu vou abaixar a concentração do sal aqui. Então, o que era basicamente 10 gramas para 100 ml de água, aqui vai virar 20 gramas para 300 ml de água. Ou seja, era 20 para 200, virou 20 para 300. Diminuiu a concentração. Isso significa diluir, não esqueça. Bom, outra coisa nas soluções que a gente tem que falar, que eu já disse, né, o coeficiente de solubilidade é basicamente a quantidade máxima de um soluto em uma quantidade X de solvente a uma temperatura X também. Quando a gente coloca o coeficiente de solubilidade de alguma coisa, percebe que agora é uma relação do máximo de soluto para um solvente e não o máximo de soluto para uma solução? A QX do solvente geralmente vai ser 100. Então, geralmente, é a quantidade máxima de soluto em 100 do solvente a uma temperatura X. Por que uma temperatura X? Percebe que tudo isso aqui vai mudar. São fatores que vão mudar o coeficiente de solubilidade. A temperatura, dependendo se ela for mais alta ou se ela for mais baixa, o coeficiente de solubilidade muda. Vamos lá, percebe? Se você pegar, vai lá na sua geladeira, você pega o leite, vou dar o mesmo exemplo agora do achocolatado. Você vai pôr o leite bem gelado e vai pôr uma colher de achocolatado e vai mexer. Percebe que vai ficar tipo uns gruminhos, umas coisas, coisa por cima ali que não consegue se dissolver completamente, não consegue misturar completamente ali. Agora, se você pega o leite, você esquenta ele primeiro, você deixa ele bem quente. Quando você colocar essa mesma quantidade de chocolate, pode ser que ela dissolva bem mais, pode ser que dissolva tudo, pode ser que fique um pouco, mas pode ser que vá tudo. E por que isso? Porque a temperatura é um fator que vai mudar o coeficiente de solubilidade daquela substância. E isso é provado nessa situação que eu te dei. Baseado nisso, a gente pega um exemplo aqui. Vamos supor que o sal, a 30 graus Celsius, né, de temperatura, ele consegue dissolver 20 gramas em 100 de água. O soluto máximo 20 gramas, o solvente 100 de água e a temperatura 30. A gente tem 3 classificações para uma solução: insaturada, saturada e supersaturada. Vamos lá. Insaturada significa que não passou do coeficiente de solubilidade máximo, ou seja, não chegou ainda e não passou. E está faltando você adicionar mais daquele soluto para que chegue na saturação. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho 100 ml de água, ou seja, 100 gramas de água, e eu coloco 17 gramas de sal, percebe que ainda vai faltar umas 3 gramas para chegar no coeficiente de solubilidade máximo a 30 graus? Ou seja, é uma solução insaturada. Saturada é quando ela está já no limite do coeficiente de solubilidade, ou seja, em 100 gramas de água eu coloquei exatamente 20 gramas de sal. Se eu colocar mais ali, qualquer pequeno grão que eu coloque não vai ser dissolvido, não vai conseguir, porque já chegou no máximo. Então é aquilo que está saturado, aquilo que está no limite, que não pode passar aquilo, entendeu? Nada entra mais ali. Supersaturado, se a gente vai pensando, pô, é o mais do que saturado, ou seja, colocou mais do que é o máximo de coeficiente. E você está certo. Porém, não vai ser toda a situação que vai ser assim. Vamos supor, eu tenho 100 gramas de água e eu coloco lá 22 gramas de sal. Tento colocar, né, aliás, porque vai se dissolver 20 e 2 gramas vão ficar no fundo. Isso aqui, rapaziada, não é supersaturado, por incrível que pareça. Isso, na verdade, é saturado com corpo de fundo. Desenhe mais ou menos para você entender como que ficaria a parte da água com 20 gramas de sal dissolvido e no fundo 2 gramas. Isso é saturado com o corpo de fundo, que eu já expliquei, que significa que é a precipitação. Então, o que significa supersaturado? Supersaturado é quando ela excede o coeficiente de solubilidade máximo, porém, ela tem que passar por uma transformação muito específica. Tem que elevar a temperatura, ou abaixar, dependendo da substância, para aumentar o coeficiente de solubilidade, colocar a quantidade que deve ser, né, dissolvida e depois voltar para uma temperatura anterior. Por exemplo, você vai lá, esquenta o leite, coloca o achocolatado, mistura bem. E aí você percebe, pô, não queria tomar. Fiz de boa, vou deixar na geladeira para eu tomar outra hora. Quando você volta, percebe que esse leite ele resfriou, ou seja, o coeficiente de solubilidade mudou. Pode ser que aquele chocolate ainda esteja dissolvido.
Só que quando você começa a mexer nele, ele vai voltando ao estado que ele era como se você tentasse colocar quando ele gelado, ou seja, aparece aqueles gruminhos, aparece aquele chocolate, né, não dissolvido, né? O que é isso aí? Isso aí é supersaturação. É quando você tem uma mudança de temperatura, chega a dissolver, mas quando ela volta para a temperatura normal, aquilo lá fica em excesso, fica demais. Então, vamos supor que eu elevo essa temperatura aqui, e agora, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 30, beleza? Aí eu coloco lá 30, aí vai se dissolver tudo. Agora eu volto para 30 graus, onde a solubilidade é só 20, só que ainda você não vê aqueles 10 no fundo. Mas a supersaturada você tem que entender que ela é uma solução muito instável. Qualquer coisa que você fizer pode ser que ela volte a ser como ela deveria ser. Então, nesse copo, se você pegar, mexer um pouco nele, os 10 gramas que naquela hora eram dissolvidos, agora eles vão tudo pro fundo de uma vez. Passa um tempinho, já tá tudo lá no fundo de novo. Isso significa supersaturado. É uma situação bem específica, uma situação difícil de ser encontrada, e ela requer bastante movimento, experiência química mesmo, de transformação de temperatura, de você testar, de você deixar ele em repouso bastante tempo. Então, vai ser menos comum. Então, passou do coeficiente de solubilidade, saturado, com corpo de fundo. Vamos fazer um teste aqui. Você tem 3 soluções que elas estão com alguma coisa, um soluto qualquer, dissolvido. Você percebe que está dissolvido porque pois nenhuma tem um corpo de fundo. Você vai pegar 1 grama desse soluto, um grãozinho qualquer coisa bem pequena. Eu dei o exemplo aqui de 1 grama. Você vai pôr em cada uma delas e vai dar um resultado. Na primeira delas, assim que você põe esse grãozinho aqui no meio, você vai perceber que após você colocar, esperar um pouco, ele some. Ou seja, o que você pode inferir disso aqui? Que isso aqui era uma solução insaturada. Por que insaturada? Porque você ainda tinha como colocar mais uma quantidade de solvente que não mudou. Não colocou mais água ou mais nada para dissolver. Então quer dizer que ele ainda não tinha chegado no coeficiente de solubilidade máximo. Aqui pode ter continuado insaturado? Pode. Pode ter saturado aqui, tipo, faltou 1 grama? Pode, você não tem como saber. A não ser que você colocasse mais 1 grão. Agora, em outro frasco, você põe esse grãozinho, você põe ele aqui, e aí você percebe que esse grãozinho ele vai lá pro fundo. Não dissolveu. Simplesmente desceu e parou aqui. O que você pode dizer disso aqui? Que estava saturado. Por que saturado? Porque já estava no máximo. Qualquer coisa que você colocasse não ia poder se dissolver. O que isso aqui gerou? Uma insaturada ou uma saturada. A gente não sabe, teria que testar de novo. Isso aqui gerou uma saturada com corpo de fundo. E essa aqui você também vai pôr um grão. E olha o que vai acontecer. Pôs o grãozinho e de repente você vê se formar um corpo de fundo de vários grãozinhos. Você vai, como possível? Eu coloquei só um. Isso aqui é uma característica da super saturada. Por quê? Porque é como se ela tivesse passado por uma transformação em que você conseguia colocar mais daquele soluto e ela voltou para a temperatura. E aí, quando ela volta e você tenta adicionar, tudo aquilo que estava de excesso vai junto, desce junto. Porque não tem como ficar mais ou menos. Se você coloca mais do que deveria, acabou. Vai descer tudo de uma vez. Então, o que sobrou aqui? Uma saturada com corpo de fundo. Eu espero que você tenha entendido. É importante que você faça questões, pois isso aqui é puramente teoria. Então, com certeza, vale a pena você praticar bastante questões de vestibulares, bastante questões de provas que você precisar para você isso ficar fácil para você entender. Isso ficar quase que natural. Por isso é algo que você vai ganhar somente se você praticar. Não se você só ficar vendo, anotar é muito importante. Você relembrar, muito importante. Falar para você mesmo, olha, isso é aquilo, solubilidade, é isso tal. É importante. Mas enquanto você não praticar, se você não tiver uma constância e fazer várias e várias, você não vai ter um progresso tão grande. Talvez eu poste um vídeo fazendo algumas questões relacionadas a esse conteúdo para mostrar mais ou menos como que nós usamos. Dito isso, muito obrigado, espero que isso tenha servido de alguma ajuda para você, foi para mim, e obrigado.